Shalom, shalom, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no Devocional da Noite e estamos encerrando o livro de Efésios capítulo 6. Vou aproveitar aqui para a gente fazer esse devocional, ainda estou paradinha aqui, então dá para fazer. Vamos lá? Você sabe que antes de a gente começar a ler a palavra, nós precisamos orar. Então coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e ore comigo. Querido amado Espírito Santo, eis-nos aqui, onde quer, Senhor, que estejamos, queremos estar contigo, queremos ouvir a tua voz, queremos, Senhor, ser participante de tudo em ti, Pai, queremos aprender de ti. Por isso, Senhor, dai-nos clareza da tua palavra, Senhor, dai-nos discernimento, ensina-nos, Senhor, porque queremos aprender, queremos ser cada dia melhor, Senhor, e que isso, Deus, seja para a tua honra e para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá. Dá para ver. Um pouquinho escuro, mas dá para ver. Capítulo 6 do livro de Efésios. Filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então aqui Paulo já começa esse capítulo, né, com os deveres dos pais e dos filhos, né, para os pais não irritarem os filhos, para os filhos honrarem pai e mãe, né, e é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem, para que você tenha longos dias na terra. Então eu e você precisamos honrar nossos pais, independente do que eles fizeram. Eu quero te dizer que se não fosse eles, vocês não estariam aqui. Então eles te deram esse dom da vida, te trouxeram, foram o canal de bênção para te trazer ao mundo. Eu não sei qual é a sua relação com seus pais aqui na terra, mas uma coisa é necessário, que você o honre. Honre teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem, para que você tenha longos dias na terra. Amém? Vamos seguir aqui versículo 5. Escravos, obedeça a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como o Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração da vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. E vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e ele não faz diferença entre pessoas. Então Paulo está falando nessa época, tinha escravos, tinha senhores. Hoje nós vivemos de uma outra forma, mas do mesmo jeito a gente trabalha para pessoas, né? A gente é digno do nosso salário, todo trabalhador é digno do seu salário, e também para respeitar as pessoas, independente se você de repente é o escravo, ou se de repente você é o senhor, porque Deus não faz acepção de pessoas e é para nós respeitarmos as pessoas, obedecer, mesmo quando a gente não esteja sendo visto. E o Senhor vai nos recompensar em tudo que fizermos. Amém? Isso serve muito para quem serve também na igreja, para quem serve a liderança, para quem serve, porque a gente não faça pensando na honra das pessoas, mas pensando no que o Senhor está vendo da gente. Ele vê o tempo todo, Deus vê. Então, assim, se você está fazendo, qual é a motivação do seu coração? Por que você está fazendo? Para quem você está fazendo? E tudo que você fizer, faça para Deus, para honrar o nome dEle, para glorificar o nome dEle, para que você tenha montanhas de brasas ali na sua coroa, para que quando você chegar no céu, sua coroa esteja ali linda, maravilhosa. Não faça querendo retorno das pessoas. Não dá para a gente agradar alguém querendo o retorno das pessoas. Isso não é legal. Isso geralmente nos deixa frustrados, chateadas. Então, vamos seguir aqui. Versículo 10. Agora vai falar das armaduras de Deus, algo que eu e você precisamos todos os dias colocar. Acordou? Coloca as armaduras de Deus. Vamos lá. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder de Deus. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para ficar firme contra as ciladas. O diabo, ele tem artimanha, tem armadilha, tem ciladas o tempo todo. Então eu e você precisamos estar firmes, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e
autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a minha luta, a sua luta não é contra pessoas, não é contra carne nem sangue, não é contra o chefe, não é contra o marido, não é contra o pai, a mãe, o filho, não são contra pessoas. Existem seres espirituais que dominam essas pessoas, que influenciam essas pessoas a fazer as coisas que faz contra a gente. Então assim, a nossa luta é contra esses seres espirituais, contra esses principados e potestades, esses dominadores do século. A nossa luta é espiritual, ela não é da carne. A gente não vai lá e dá soco e dá... Não, no reino espiritual a gente dá bicuda na cara do cão. Mas aqui no reino físico, não. No reino físico a gente ora pelas pessoas. Amém? A gente ama as pessoas, a gente abraça as pessoas. Agora, no reino espiritual, minha irmã, dê bicuda na cara do cão. Ele merece. Todos esses demônios, principado e potestade. Então, a minha luta, a sua luta não é contra carne nem sangue. É contra os seres espirituais, seres malignos. E para isso, a gente precisa se revestir de toda a armadura celestial. Amém? Versículo 13. Por isso, visto de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de ter feito tudo. Então, a gente coloca as armaduras de Deus porque tem o dia mau e a gente precisa resistir, ficar firme e forte. Amém? Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Ó, cinturão da verdade, para que da sua boca só saia a verdade. Coloque aqui a couraça da justiça, para estar aqui, ó, blindando os seus órgãos vitais, o coração, o pulmão, para também estar protegendo e blindando os seus sentimentos, suas emoções. Amém? Então, cinturão da verdade, couraça da justiça. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Então você calça, ó, suas sandálias com o evangelho da paz para distribuir a boa nova para o seu caminho, ficar no propósito do Senhor. E desde já eu declaro o sangue dos pés do Senhor, sangue dos pés de Jesus, para te colocar, ó, de volta ao original, para que você não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que você siga firme e forte o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Além disso, usem o escudo da fé, ó, a mão esquerda aqui, o escudo da fé, para blindar todo o dardo inflamado do inimigo. Você tem aqui o escudo. Quando ele disser assim, algo contra você, você está ali com o escudo da fé. Quando ele disser assim, você não pode, você diz, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quando ele diz assim, você é perdedor, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E aí você vai falando a palavra. O escudo da fé é quando você vai ali contra-atacando ele com a palavra. Lembra de Jesus no deserto? O diabo falava uma coisa e Jesus vinha com a palavra e combatia o que ele falava. Então é assim que é a nossa luta, nosso escudo da fé é a palavra que a gente vai estar falando ali contra o inimigo, amém? Então, na mão esquerda, o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação. O capacete da salvação aqui, ó, na cabeça. Você coloca o capacete da salvação para quê? Para blindar a sua mente contra as mentiras do inimigo, para proteger aqui você. Porque a mente é o maior campo de batalha e você precisa proteger e não ficar dando ouvido às vozes. Tem 3 vozes na sua mente. Uma voz que é sua mesma, outra voz que é do inimigo, que fica dizendo que você não pode, que fica trazendo culpa, que fala na primeira pessoa, eu sou burra mesmo, não vai dar certo mesmo, eu não consigo nada mesmo. Então essa voz é muito perigosa, a gente chama de franga, né? Mas é a voz do diabo, de Satanás, do inimigo que quer te ver derrotado. Fica falando na primeira pessoa para você achar que é sua voz e você achar que tem razão, que essa voz tem razão, porque essa voz te conhece, ela fica ali, ó, influenciando o tempo todo você. Não caia na armadilha dessa voz. A terceira voz é uma voz que ela traz sim a consciência, mas ela não traz peso, ela não traz culpa, ela não traz um sofrimento exacerbado, ela traz uma dor que é para você sentir aquilo, mas que você querer transformação, mudança. É a voz do Espírito Santo de Deus que traz mudança. E essa voz não traz culpa, não traz peso, é uma voz doce e meiga. Essa voz você precisa discernir, porque essa voz você precisa ouvir e obedecer. Amém? Então, colocar o capacete da salvação. E na mão direita, a espada do Espírito. A espada é a palavra de Deus. É com a palavra que a gente vai combater as armadilhas de Satanás, as mentiras dele. É com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos à perseverança na oração por todos os santos, para você orar em tempo e fora de tempo. Orar de joelhos em casa, no quarto, no lugar secreto. Orar no pensamento quando você estiver, de repente, no metrô, no buzu. Orar em alta voz, como agora eu estou aqui no carro e posso falar à vontade. Então você ora com voz audível ao Senhor e também ora em pensamento, porque Deus lê seu pensamento e você pode estar orando em tempo e fora de tempo, amém? Versículo 19, está acabando. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Está pedindo para orar por todo mundo, né, pelos Efésios, e também por ele, Paulo. E agora, saudações finais. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e o amor com a fé da parte de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo